Boa noite, igreja. Graças, paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, grande alegria poder estar participando de um culto em louvor ao nosso Deus, depois de uma semana de lutas, de trabalhos, de conquistas, de ansiedade, de dúvidas, de derrotas, de vitórias, enfim. Independente de como foi a nossa semana, estamos aqui para glorificar o nosso Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, faz e fará em nossas vidas. Amém? Já adoramos ao Senhor orando, já adoramos ao Senhor cantando e agora nós vamos adorar o nosso Deus ouvindo a sua voz. Amém? Estamos nessa jornada no livro de Jonas, começamos na semana passada e o livro de Jonas tem essa mensagem muito forte, do Senhor vem a salvação, do Senhor é a salvação. E semana passada nós vimos que o Senhor, Ele é tão bom que Ele nos disciplina para nos levar para temor e obediência, Mas a gente viu que quem atendeu esse modo aí foram os marinheiros que nem crente eram, E na história, o crente da história, ele permaneceu com o coração muito duro, Então, no primeiro episódio, nos parece que o crente, o servo do Senhor, embora estivesse no centro de uma tempestade, sofrendo a disciplina do Senhor, ele insistia no erro. Eu não sei se você é assim ou se conhece alguém assim, alguém que tem dificuldade em voltar atrás quando está errado, A gente aqui na escola está numa série, em uma parte das turmas, estudando aquela listinha dos 7 pecados capitais, E tem um pecado lá que é a soberba. E uma das coisas que acontece com a soberba é que a pessoa tem muita dificuldade de reconhecer erros, E foi um momento muito bom com os alunos, porque a gente começou a verificar se a gente tinha um pouco disso, Se os nossos pais tinham um pouco disso, se dentro da nossa casa tinha isso. A gente viu o perigo da soberba no sentido da gente ter dificuldade de reconhecer quando está errado, Da gente parar quando está errado, retornar, voltar atrás, pedir desculpa, pedir perdão. Como isso tem machucado, Crianças, adolescentes, pais, mães, esposas, E a gente vai ver no episódio de hoje que quando a gente sabe que está errado e não para, o preço pode ser muito alto, No nosso primeiro episódio, a gente viu que uma grande, poderosa e violenta tempestade foi mandada pelo Senhor para parar o coração de Jonas, que estava acelerado para desobedecer. Mas, pelo menos no nosso primeiro episódio, a gente viu que até onde a gente parou, Jonas não tirou o pé do acelerador. Então, hoje nós vamos ver o restante dessa história, a segunda parte, O livro de Jonas é muito legal por causa disso, A gente consegue, ele tem 4 capítulos e você consegue dividir ele direitinho aí entre os 4 capítulos, tá certo? Então a gente hoje vai mergulhar dentro do segundo capítulo. Eu, antes de mergulhar na leitura, eu queria sondar para ver se a igreja teve 2 tarefinhas de casa, não foi para a igreja. Uma foi trazer um visitante, essa eu não vou constranger não. Mas eu continuo cobrando. Mas a segunda, eu falei que seria muito bom que a gente lesse o livro de Jonas inteiro, Quem conseguiu essa semana ler o livro de Jonas inteiro? Levanta a mão. Bem, a tarefa de casa continua, tá certo? Saibam que no horário do almoço, se você sentar, por mais que sua leitura seja lenta, com 20 minutos... você lê o livro de Jonas. A gente perdeu 20 minutos com outras coisas essa semana, não perdeu não? Com o celular, Enfim, vamos tentar ler o livro de Jonas toda essa semana, amém? Vamos assumir esse compromisso. E aí semana que vem vai ser bem melhor, porque você já vai ter um panorama do livro, Você já dá a primeira leitura e a partir das exposições você vai ver a profundidade da coisa. Pois bem, vamos manter o protocolo então. Vamos ficar em pé para ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Quem achou, amém? Amém. Amém. Se alguém não achou, misericórdia,
Amém, glória a Deus. Vamos lá então, eu vou ler aqui na NVI, tá certo? Nova versão internacional, se tiver alguma diferença para a sua, é só uma questão de tradução. Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, a gente vai ler o último versículo do capítulo 1, porque a gente parou no 16, propositalmente, tá certo? Jonas 1, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas, formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. Que o Senhor possa nos corrigir, nos exortar, nos animar, nos consolar, nos confortar. Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Essa é a oração da tua igreja. E que possamos sair daqui para aplicar, Senhor Deus, a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, estamos diante de um momento muito importante para toda a história, né? A gente percebe que Jonas teve muita disposição para desobedecer. Pareceu um coração bastante duro, mas na hora H, quando faltou o fôlego, e a morte de fato bateu na sua porta, as coisas ficaram complicadas para ele. Como vocês podem perceber, o capítulo 2 inteiro é uma oração. Vocês viram isso, né? A oração de Jonas dentro da barriga do peixe. O que é que nós vamos fazer essa noite? Nós vamos olhar essa oração para saber o que o autor do livro, o próprio Jonas, dando o seu testemunho, quis mostrar do que aconteceu com ele naquele momento ali. E é um momento muito importante e muito significativo, porque é um momento que é fruto da desobediência de um filho de Deus para a vontade do seu Criador. Jonas chegou literalmente, como a gente diz, né, aqui, no fundo do poço, né? Ele chegou no fundo dos mares, fruto da sua desobediência. Então a oração, um dado importante que você precisa saber, é bem técnico, mas é bom informar, essa oração, ela foi escrita como se fosse uma poesia, tá certo? Então existe uma intenção nisso. O autor, ele está contando a história e na hora que ele diz assim, de dentro da barriga do peixe, eu orei ao Senhor. E aí, no momento que ele registra a oração, ele começa a escrever a oração como se fosse uma poesia. A nossa poesia aqui no Brasil, ela é basicamente rima, não é isso? A última palavra, sílaba da última palavra da frase rima com a seguinte. A poesia hebraica é um pouco diferente. A gente diz no meio acadêmico que a poesia hebraica é a arte de dizer a mesma coisa de forma diferente. Então eu queria convidar a igreja a fazer um exercício de hermenêutica hoje à noite, tá certo? Olhando a oração de Jonas e vendo como que isso funciona. Se você parar para observar, ele vai sempre trabalhar da seguinte forma. Ele meio que relata o que aconteceu e depois ele diz o que significa, tá certo? Então olhe para o texto, você vai ver que, primeiro, é preciso a gente perceber que no versículo 17, que foi onde nós iniciamos, a gente vai ver que depois que os marinheiros obedecem à palavra de Jonas, pedindo para que lançassem ele ao mar,
Assim que eles obedecem e lançam Jonas ao mar, a tempestade se vai. E o que é que eles fazem, gente? O versículo 16 informa que eles fazem o quê? Tomados de grande temor ao Senhor. Os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Então olha que interessante. A gente vai ver que esse modo vai se repetir nesse momento aqui na vida de Jonas. Os marinheiros, diante de um grande livramento, de grande salvação, o que é que eles fizeram? Temeram ao Senhor, adoraram ao Senhor e firmaram um compromisso com o Senhor. Olha que interessante. Temeram ao Senhor, adoraram ao Senhor pelo que Ele fez. E neste momento eu preciso assumir compromissos diante do Senhor. Só que isso foi na vida dos marinheiros. Eles tinham passado pelo momento particular deles. Mas, gente, Jonas ainda não. Quem verificou o livramento, quem viveu a salvação tinha sido os marinheiros. Quem percebeu o grande milagre de ver aquela tempestade, aquele mar tão revolto se acalmar, foram os marinheiros. Diante deste grande livramento, eles temeram ao Senhor. Eles louvaram a Deus e assumiram o compromisso. Mas a gente não pode esquecer que o personagem que vai ser transportado com Deus em todos os capítulos é Jonas. E Jonas foi lançado ao mar fruto do quê? Não foi de temor. Não foi de sentimento de adoração. Não é? Não foi por fazer votos, muito pelo contrário, Jonas agora estava quebrando o voto dele de profeta. Ele estava correndo para longe da presença do Senhor. Isso foi informado no início do livro. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Então, o nosso texto de hoje começa com uma informação. O Senhor providenciou, guarda essa palavra, um grande peixe. Versículo 17. E fez com que ele o quê? Engolisse o profeta. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Irmãos, um erro que a gente pode cometer ao ler o livro de Jonas, e inclusive quando a gente conta isso para crianças, né? O sentimento que se tem, vendo assim, eu estou dentro d'água, vem um peixe e me engole. Aqui em Recife, esse modo não é muito bom, né? Essa história de você na água e vir um peixe, a gente está acostumado aí com essa história de tubarão, não é uma experiência boa, que signifique vida, mas nesse caso aqui, por incrível que pareça, a oração de Jonas vai nos ensinar algo muito interessante que parece apontar para o contrário. E é por isso que é importante a gente perceber o que está acontecendo na oração de Jonas. E aí ele diz, e você precisa entender esse detalhe aqui, tá certo? Ele está contando a oração dentro do peixe, mas a oração relata o que aconteceu aonde? Antes dele entrar no peixe, ou seja, entre o intervalo dele ter sido jogado no mar e Deus enviar um peixe, minha gente, aconteceu muita coisa. Entenderam a lógica aqui? Entre esse momento que ele foi lançado no mar, afundou, e o mar se acalmou, e até esse peixe chegar, minha gente, o que aconteceu não foi brincadeira, e é exatamente isso que ele registra na sua oração. E é isso que a gente vai perceber agora. Olha, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse. O versículo 2 é o resumo de tudo o que aconteceu. Então, observe o que está aqui. Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me... Olha que coisa mais linda aqui, gente. A gente, como povo de Deus, nunca pode esquecer desse modo, tá certo? O nosso Deus escuta nossas orações. Não é isso? Por mais difícil que esteja a situação, por mais confusa que esteja, por mais demorada, por mais complicada que seja, a gente nunca pode perder isso de vista. O Senhor sempre está de ouvidos atentos ao seu povo. Lembra que eu falei que a poesia é a arte de dizer a mesma coisa de forma diferente? Olha como é que funciona. Veja a primeira frase. Em meu desespero eu clamei ao Senhor e Ele me... Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu... Perceberam o que aconteceu aqui? Olha que interessante. Em meu desespero clamei, a frase de baixo, do ventre da morte gritei. Perceberam uma frase em cima da outra, como se fosse uma conta de somar agora? Em meu desespero clamei, do ventre da morte
gritei. Gente, Jonas está colocando um sentimento de quê nesse momento? Completo desespero. Ele está dizendo que ele estava no ventre da morte. E ele estava dizendo que nesse momento, finalmente, ele resolveu fazer o quê? Orar. Olha que interessante. Você já passou por alguma situação que você não tinha condições de orar ao Senhor, ou não queria orar ao Senhor? Eu já vi momentos na vida de pessoas que elas afirmaram isso, eu não estou conseguindo nem orar. O que Jonas está dizendo é que a dureza do coração dele foi muito persistente, mas chegou um momento que não tinha mais o que fazer. Ele já estava onde? No ventre da morte. Ele estava numa situação de completo desespero, então ele clamou, ele gritou por socorro. E o que é que ele está dizendo? O Senhor me ouviu, o Senhor me respondeu. Gente, a gente está falando de um servo que acabou de desobedecer de forma feroz à vontade de Deus. Está sofrendo a disciplina do Senhor na vida dele. E ele simplesmente clamou ao Senhor. E o Senhor respondeu. Gente, não é simplesmente uma resposta. Ele está dizendo que o Senhor enviou para ele o quê? Salvação. Então, olha só, da próxima vez que você ler o livro de Jonas, você precisa perceber que esse peixe foi o quê? Foi a resposta para a oração de Jonas. Foi a salvação na vida dele, porque se ele ficasse lá dentro, ele morria. Entenderam a lógica? E agora ele vai descrever como que isso aconteceu. E aí vai ser interessante a gente ver. Eu costumo dizer assim, tente montar a cena, né? Tente montar agora o que ele vai descrever aqui. Eu não sei se você já passou por um processo de afogamento, né? Se você já teve alguma experiência numa praia, numa piscina, de repente passar por um processo. Não, se você está aqui, você não faleceu, né? Mas algum susto dentro d'água, não é isso? Jonas vai descrever praticamente isso. Então, olha para o texto. Ele vai dizer, jogaste-me... E, gente, no mesmo modo, poesia hebraica, tá certo? Dando a ideia de forma diferente para enfatizar o que está acontecendo. Olha, ele vai fazer o que agora? No versículo 3, ele explica. Depois ele interpreta, olha. Jogaste-me nas profundezas no coração dos mares. O que é que ele está dizendo? Quando aqueles marinheiros me lançaram lá, rapaz, eu fui para o fundo. Jonas não morava em cidade praieira, né? Então provavelmente nunca teve aula de natação, né? Não tinha piscina talvez na casa dele. O fato é, minha gente, que Jonas afundou como se fosse uma pedra de chumbo. Ele está dizendo que, mas não é qualquer acidente, não foi escorregar na beira da piscina. Ele está dizendo assim, quem fez isso foi o Senhor. Gente, isso é uma oração ao Senhor. Ele está reconhecendo a Deus o quê? Senhor, o Senhor me lançou nas profundezas. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas, formavam um turbilhão ao meu redor. Olha a sensação aqui, gente. Ele afundando e a correnteza fazendo o quê? Puxando ele ainda mais para baixo. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Se você já foi para a praia e brincou de furar onda, você tem noção do que está acontecendo aqui, né? Ele estava indo tão baixo que ele estava sentindo aquela ondulação das ondas lá em cima. Ele já tinha passado daquilo, da tormenta. E já estava indo para mais fundo ainda. E aí no versículo 4, o que é que ele vai dizer? Eu disse, fui expulso da tua presença. Olha a interpretação dele. O Senhor me condenou. O Senhor me reprovou. Estou sofrendo o peso da minha desobediência. Gente, isso é muito importante, sabe por quê? Porque se você olhar o capítulo 1 de Jonas, você vai ver que tem um verbo que se repete. Eu devo ter falado isso no primeiro episódio, né? Quando diz assim, a palavra do Senhor foi a Jonas dizendo, Jonas, vai até Nínive, porque aquele povo está pecando muito, a sua maldade subiu até a minha presença. E o texto vai dizer que Jonas levantou para fugir da presença do Senhor. A partir daí, Jonas, para descrever a fuga dele, ele usa o verbo descer. E eu desci para Jope, e desci para o navio, e desci para o porão do navio. E depois, quando ele tem toda a confusão, ele agora desceu para onde? Para o fundo do mar.
Gente, isso é muito perigoso. O que é que o Senhor está nos ensinando com esse modelo aqui? A gente precisa temer ao Senhor e tomar muito cuidado com o pecado. Porque Romanos 3,26 vai dizer o quê? O salário do pecado é O salário do pecado é a morte. Agora veja que interessante. Tudo começou com um sentimento ruim no coração, uma birra. E por isso eu tomo uma atitude segura e começo a fugir. Vocês perceberam como o modo do pecado é sempre o mesmo? Ele começa sorrateiro em nossa mente. Ele trabalha no nosso coração. Ele nos afasta do que Deus quer para a nossa vida. Ele começa a crescer. Ele começa a virar uma constância nos nossos pensamentos. Ele começa a nos seduzir. Ele começa a tomar conta de todo o tempo da nossa vida, ao ponto que as nossas atitudes agora vão ser traduzidas no que a gente está pensando, que já está escravo do pecado que nos afastou do que Deus quer. Então, o que começa com um simples olhar, um simples pensamento, um desejo, pode acabar no ventre da morte. Lembra de Tiago? O pecado ele começa leve e vai seduzindo, conquistando, a chegar ao ponto de lhe arrastar. E aí não vai ter mais jeito. Ele dá à luz o pecado e aí gera a morte. Mas o que é belo em Romanos 3,26 é que ele está nesse mesmo modo da oração aqui, né? O salário do pecado é mas o dom é a vida eterna. Salvação. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8. Né? Jonas desobedeceu, insistiu, desceu. Começou numa coisa que parecia simples e agora está envolto de uma situação completamente perdida. Vendo de perto agora a morte. Eu não sei se você infelizmente passou por momentos assim. Eu não sei se você já viu pessoas passar por momentos assim. Que começaram de forma sorrateira, leve, mas deram ouvidos ao que não era para dar. Pararam de escutar a voz do Senhor e foram se envolvendo de uma forma tão poderosa com o pecado ao ponto de estar numa condição de completa morte. Perdição. E aí o que é que a gente está vendo aqui? Que Deus é tão misericordioso que com o povo dele, ele não fica parado. Ele providenciou a tempestade. E a tempestade era para o quê, gente? Promover arrependimento, promover um retorno na vida do seu servo. Olha que loucura isso. E a gente precisa estar observando o que está acontecendo aqui, porque muitas vezes em nossa vida a gente pode fazer a mesma coisa. Porque a gente não pode esquecer que essa história está sendo contada para o povo de Israel. E o povo de Israel nessa época estava obstinado, com muita vontade de pecar. Eles estavam com idolatria, adorando outros deuses, vivendo a vida de pecado longe do Senhor. E eles eram alertados pelos profetas a todo instante, mas o que é que eles faziam? Continuavam no meio da tempestade dormindo, dizendo, não quero saber. E o que é que Jonas está ensinando com isso? Olha, o Senhor já enviou várias tempestades para vocês. O Senhor já alertou vocês várias vezes, mas vocês insistem no erro. Vocês não se dobram. O coração é soberbo, é duro, quer fazer a sua vontade e não escuta a voz do Senhor. Isso custa caro. Lembra de Gênesis 2? Adão, está tudo pronto. É teu. Só não coma daquele ali. No dia que você comer, certamente, morrendo, é um termo bastante usado no Antigo Testamento, né? De ênfase, morrendo morrerás. Ou seja, você vai morrer mesmo. Esse modo a gente como povo de Deus nunca pode esquecer, gente. O Senhor sempre nos orienta, concorda? O Senhor nunca deixa faltar a orientação na sua vida. O Senhor nunca deixou faltar a sua palavra em nossas vidas. Você reconhece isso? Agora nós, infelizmente, a gente precisa reconhecer, nosso coração é muito, muito duro. Nós somos falhos e precisamos realmente pedir misericórdia, perdão ao Senhor e louvar a Deus. Gente, a gente precisa louvar a Deus aqui toda semana com muita alegria. Quando eu disser assim, graça e paz, a igreja tem que responder amém com todo o fôlego do peito. Porque o que é a graça do Senhor? É a gente ser um Jonas, que insiste no erro,
que brinca com a morte, e Deus, com a sua misericórdia, Ele move até tempestade para tirar a gente da morte. Vocês estão entendendo? O Senhor disciplina quem ama. Ele disciplinou o seu servo. Ele promoveu a disciplina necessária para retornar, para contornar, para dobrar o coração do servo teimoso. Precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo em nossa vida. Precisamos estar atentos ao que o pecado pode estar fazendo na nossa vida também. Porque como a gente viu aqui em Jonas, ele começa pequenininho, mas pode se transformar numa grande tempestade. O fato é que Jonas interpretou que o processo de afogamento dele é um ato de expulsão. Olha o versículo 4. Fui expulso da presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Isso aqui me impressionou. Jonas reconheceu que Deus tem um propósito muito forte na vida dele. Vocês perceberam isso? Não se esqueçam, essa oração já está dentro do... Então ele olhou para o afogamento e disse assim: o Senhor me castigou com muito fervor. O Senhor me castigou com muito rigor, aliás. Mas Jonas aqui na oração já está colocando o quê? E esse modo você vai ver. Sempre a oração de Jonas. Ele joga juízo, mas depois ele demonstra o quê? Salvação. Perceba, isso vai estar se alternando em toda oração. Juízo que leva à morte, mas o Senhor com sua misericórdia nos providencia para nós o quê? Salvação. Juízo que leva à morte, mas o Senhor em sua misericórdia nos dá salvação. Então ele vai dizer aqui, ó, fui expulso da presença, contudo o quê? Olharei de novo para o teu santo templo. Ó, eu estou onde estou, é fruto do que eu sou, das minhas escolhas, do meu pecado, mas eu tenho fé. O Senhor vai me tirar daqui. Como é confortante ser servo do Senhor. Porque embora nós sejamos tão ruins, né? A gente faça escolhas ruins, a gente peque, a gente não mereça, a gente seja realmente essa criatura completamente pervertida, depravada. O Senhor, em sua misericórdia, providencia a nossa salvação. Jonas está dando um passo de fé aqui, né? Eu creio, o Senhor vai me tirar daqui. Eu vou ver de novo o santo templo. Eu vou estar de novo na presença do meu Senhor. Lembrando que quem resolveu sair da presença de Deus foi Ele. E o Senhor está fazendo o quê? Movendo tudo para trazer Ele de volta. E aí no versículo 5, mais uma vez, ele vai contar o que acontece. Então ele contou, interpretou, agora ele vai voltar para a descrição da cena. Ó. As águas agitadas me envolveram. Essa frase aqui é muito engraçada assim, né? Porque no original, gente, é como se ele estivesse dizendo assim, as águas inundaram até dentro da minha alma. E o mais engraçado ainda é que a palavra alma, ela é homônima à garganta. Entenderam? A mesma palavra se escrevia da mesma forma, alma e garganta. Obviamente, existe um jogo aí, né, para dizer assim, ó, ele já estava engolindo água, ele já estava se afogando mesmo. Gente, era um completo desespero. As águas agitadas afogaram até minha alma, a gente pode dizer assim. O abismo me cercou. O que é que ele está dizendo com isso, gente? Ficou tudo escuro. Eu estou engolindo água, estou descendo cada vez mais. Eu só via o movimento das ondas lá em cima e está ficando tudo escuro. O que é que ele está descrevendo aqui, gente? Eu vou morrer. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. É aquele negócio, né? Quando a gente acha que chegou, ainda vai piorar. Porque o camarada já está afundando, já está engolindo água, ainda vem as águas para sufocar ele e enrolar na cabeça dele. Que relato de desespero. Mas, mais uma vez, gente, imaginem de forma prática isso. Isso é o resultado de quê, gente? Desobediência. A gente precisa temer a desobediência. Porque, gente, olha só, por mais que o mundo lá fora diga que o caminho do pecado é melhor, a gente precisa temer. Quantas e quantas pessoas estão ouvindo a voz do mundo? Não é isso?
Quantas pessoas, existem filhos e filhas ouvindo a voz do mundo, se afastando dos pais. Existem esposas ouvindo a voz do mundo, se afastando dos esposos. Existem esposos ouvindo a voz do mundo e se afastando das esposas. Existe tudo querendo nos afastar da presença do Senhor. Gente, por mais leve, por mais bonito, por mais confortável e o caminho mais fácil que seja, Jesus nos alertou. Existe o caminho largo e o caminho estreito. Gente, o caminho largo leva à perdição. Olha o que está acontecendo com Jonas. Para Jonas era mais fácil fugir da presença do Senhor, porque não iria confrontar o que ele achava que era certo. O que é que deu no final? Era caminho largo, leva para a destruição. Morte, muito bem, morte. A gente precisa entender que quando a gente começa a recusar a vontade de Deus na nossa vida, a gente está assinando um contrato de morte, porque a gente é filho de Deus. E qual é o acordo de Deus para o seu povo? Se obedece, bênção. Se não obedece, responda a maldição. O fato é que Jonas está pagando um preço muito caro. As águas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Está entendendo o que ele está dizendo aqui? É tipo assim, olha o monte para cima, né? Alto, imagina a raiz dele. Pronto, eu cheguei lá. A sensação de Jonas, gente, é como se fosse assim, não tem lugar mais fundo que esse, não. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para... Pronto. O que é que ele está querendo dizer agora? Pode comprar o caixão, avisa para minha família, encomenda o velório, porque daqui eu não saio mais não. A mensagem é muito clara, concorda? Jonas começou dizendo no capítulo 1, eu levantei para fugir da presença do Senhor e comecei a descer. O que é que a gente precisa entender? Toda vez que a gente opta pelo pecado em nossa vida, a gente está começando uma ladeira e o destino final dela é o que, gente? É a cova. Não se esqueça disso. O destino final de escolha pecaminosa na vida do servo do Senhor é cova. Mas Deus é tão misericordioso. E a gente precisa entender que o coração de Jonas sinaliza algo bom também, né? Porque ele vai dizer, afundei até os fundamentos dos montes, a terra ia me trancar para sempre, ou seja, era a condenação eterna, mas tu trouxeste a minha vida de volta Senhor, meu Deus. Quem estava chegando nesse momento? O peixe. Esse é o momento que chega o peixe. Esse é o momento que no meio daquela escuridão, ele vê aquele movimento da água muito forte, aquele objeto gigantesco chegando perto dele, uma boca se abrindo. De repente, aquele turbilhão, aquela agonia, as algas, a água entrando na garganta, de repente tudo acabou. E ele agora está onde? Na viatura. Lembra que Deus mandou busca e apreensão, né? Mandou o cabo vento, o sargento mar, né? Foram com a operação tempestade e agora estão voltando, busca e apreensão com Jonas dentro da viatura. Pega o homem que ele não vai para a morte não. Por quê? Porque o Senhor tem plano na vida do seu povo. O Senhor nunca desiste de nós, porque Ele é fiel. Ele criou o seu povo com propósitos e Ele vai cumprir o propósito na vida do seu povo. O que é que Ele está fazendo? Gente, isso envolve pregação universal, vocês sabem, né? Cenas dos próximos episódios. Mas para a gente ser uma bênção lá fora, Ele primeiro tem que tratar a gente aqui dentro. Então trata o coração desse servo, porque eu preciso dele para ser uma bênção lá fora. Quando a minha vida, olha o versículo 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Olha que interessante, gente. Eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. A gente não pode deixar para lembrar do Senhor quando a gente estiver com o pé na cova. Amém? A gente precisa lembrar do Senhor todos os dias. A gente precisa lembrar do Senhor no levantar.
A gente precisa lembrar do Senhor no deitar. A gente precisa lembrar do Senhor nos intervalos de lanche. A gente precisa lembrar do Senhor na hora do almoço. A gente precisa lembrar do Senhor a todo instante. A gente precisa lembrar de Deuteronômio 6. Leia a palavra constantemente. Aprenda do Senhor. Ensine a seus filhos e a seus netos. Prenda, escreva nos umbrais da porta. Bote na aba do boné. Na camisa. Vocês estão entendendo? Nós precisamos lembrar do Senhor. O povo de Deus caminha do lado do seu Deus. Procura saber constantemente a sua vontade. Se isso não for uma realidade, a gente está caminhando cada vez, passo a passo, para a morte. A gente não pode deixar para só lembrar do nosso Deus quando as coisas estiverem totalmente perdidas. Gente, Deus não é SAMU. Para a gente só chamar quando está todo quebrado, sangrando, com medo de morrer. Deus é o nosso Deus. E Ele nos criou para refletir a sua glória na terra, para as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos ser um farol de Deus na vida das pessoas. E Ele quer fazer a gente brilhar, mas Ele precisa tratar o nosso pecado. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Jonas demorou a lembrar, mas glória a Deus, Jonas se lembrou. Senhor, a minha oração subiu a ti, ao teu santo. Não importa como está a sua vida. Não importa o grau de dor. Não importa o grau de sofrimento. Não importa o quão distante você esteja por escolhas erradas. Sabe o que a palavra está dizendo para você e garantindo para você essa noite? No dia que você clamar ao Senhor, com o seu coração arrependido, Ele vai te responder. Você crê nisso? Isso é um modo escrito na palavra. É um recado do profeta para o povo de Deus, dizendo: comigo foi assim, com vocês tem que ser também. Então, gente, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. É um movimento histórico, gramatical, ou seja, a gramática registrada na história para orientar o povo de Deus em qualquer momento da história da humanidade. Então, se a orientação para o povo de Deus, a tribo do norte, naquela época foi: não importa como vocês estão, orem ao Senhor e Ele vai responder, isso serve para nós hoje também. Orem ao Senhor. Clamem ao Senhor, creiam no Senhor, arrependam-se dos seus pecados e o Senhor nos responderá. O Senhor nos dará livramento, o Senhor é misericordioso, Ele vai nos tirar da tempestade, Ele vai enviar, mesmo que seja um peixe para nos engolir, mas Ele vai fazer, porque Ele tem planos em nossa vida. A minha oração subiu a Ti, ao Teu santo. Tem coisa mais confortante que isso. É a certeza. Tem uma música de um cantor gospel, né? Algumas décadas atrás, que eu achei muito bonita a frase que ele fez. Ele diz assim: ter um contato com o Criador do universo, isto é muito para qualquer cabeça limitada. Sinto muito. Não é qualquer um. Mas nós temos esse privilégio. Se a gente está no nosso quarto, a gente pode ter a qualquer momento um contato direto com o Criador do universo. O véu se rasgou. Jesus Cristo nos deu esse acesso. Podemos orar a qualquer instante ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos ensinou até a orar, minha gente. E Ele está dando a garantia: ore que eu vou responder. Não importa como você está, o Senhor vai responder sua oração. E aí, depois dessa grande afirmação, a gente vai ver que no versículo 8, ele vai dizer o segredo de todo o problema. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Você sabe o que ele está querendo dizer com isso, gente?
quando a gente despreza a misericórdia de Deus em nossa vida e no que Ele quer fazer na vida de outras pessoas através de nossa vida, tem algum ídolo no nosso coração. Você tem noção de como isso é grave? E ele está dizendo assim, ó, os outros povos é quem deve negligenciar a misericórdia de Deus, porque eles têm ídolos. Eu não. Mas, gente, na tempestade, quem foi que se curvou diante do Senhor e teve misericórdia? Foram os ímpios, foram os marinheiros. E o servo do Senhor negava a misericórdia de Deus, inclusive na vida dele, na vida dos ninivitas. Ele estava em completa loucura. Então o que é que o Senhor está dizendo? Você acabou de dizer que é adorador do Deus hebreu, que fez os céus e a terra, mas você é um idólatra. Você diz que é meu servo, mas você não é. Você vem para a igreja, mas você não vem em adoração. Você tem noção que acusação grave aqui? É como se dissesse assim, você até fala da boca para fora, mas seu coração tem idolatria, arrependa-se. E é por isso que você negligencia o que eu estou fazendo na sua vida e o que eu posso fazer na vida dos outros através da sua. Cure-se da idolatria. E, meus irmãos, idolatria é algo muito perigoso. E sabe o que é pior? Idolatria, a gente tem um conceito, a gente protestante tem um conceito muito perigoso de idolatria. A gente acha que só quem é idólatra são aquelas pessoas que praticam religiões que adoram alguma imagem. Não é isso? Não! A palavra está deixando claro. Tudo que ocupa o lugar do Senhor em nossa vida é um ídolo. Olhe só, tudo que ocupa o lugar do Senhor em nossa vida é um ídolo. Gente, isso pode ser um padrão mental. Eu aprender um comportamento que desagrada ao Senhor, eu me deleitar naquilo, nunca querer abrir mão daquilo, isso prejudicar minha caminhada de fé, meu relacionamento com o irmão, com o próximo. Você está entendendo? E cria assim um ídolo sentimental, emocional, está tomando o lugar do Senhor. O ídolo pode ser uma pessoa. Quantos pais estão abrindo mão de exercer o seu papel de paternidade porque o ídolo é o filho? E não coloca o limite necessário, não castiga de forma necessária, não repreende. Vocês estão entendendo? Abre mão do ensino. Gente, ídolo pode ser qualquer coisa. Tudo que ocupar a vontade de Deus na nossa vida é um ídolo. A gente precisa se curvar diante do Senhor. E até essa noite a gente tem que se perguntar, Senhor, sinceramente, todos nós aqui, inclusive eu que estou aqui pregando, Senhor, tem algum ídolo na minha vida? A gente precisa estar constantemente vigiando em relação a isso, porque isso nos afasta do Senhor, isso nos leva para a beira da cova, para a morte. O que é que Jonas está dizendo? O meu problema é a idolatria. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, olha que interessante, ele está dizendo aqui agora que ele já não está mais nessa categoria, tá certo? Esse Jonas é complicado, né? Versículo 9, ele vai dizer o quê? Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Quem foi que fez isso? Olha o capítulo 1, versículo 10. Versículo 16. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de... O que é que aconteceu, gente? Um reprise, né? O que é que a palavra está nos ensinando? Que toda vez que o Senhor intervém na nossa vida, nos livrando da morte e promovendo arrependimento, o que é que a gente tem que fazer mesmo? A gente precisa fazer o quê? Cantar, louvar, adorar o Senhor. E cumprir o que a gente assumir do que Ele disse que a gente tem que fazer. Você tem noção disso? O Senhor está falando para você essa noite alguma coisa em relação a essa palavra? Sabe o que Ele está dizendo? Ele já está te livrando da morte. Não espere chegar a tempestade. Coloque diante do Senhor a sua vida, louve a Ele cantando logo mais e assuma os compromissos que você precisa assumir
para a honra e glória do nosso Deus, para a manifestação da sua graça na sua vida e na vida de outras pessoas. E aí Jonas termina dizendo o quê? O que eu prometi, cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. A gente viu que a disciplina dele nos leva ao temor e à obediência. E a gente está vendo na oração que isso tudo nos livra da morte. A salvação vem do Senhor. Sua disciplina nos leva ao temor e à obediência, nos livrando da morte. Que possamos adorar a Deus por esses livramentos. Possamos adorar a Deus pelo cuidado dele em nossas vidas, nos disciplinando muitas vezes. Possamos adorar a Deus porque ele nunca deixou faltar a sua palavra para entendermos a sua vontade. Que nós possamos realmente temer desobedecer ao Senhor. Que a gente possa entender de uma vez por todas que quando a gente desobedece, a gente está assinando um contrato de sofrimento e morte. Que a gente possa temer ao Senhor e entender que pecado é sinal de morte. A gente precisa odiar pecado, gente. Nós, como servos do Senhor, a nossa natureza pecadora é sim, mas o Espírito Santo habita em nós. E de fato precisamos odiar o pecado e amar o Senhor e a sua vontade. Então faça o levantamento da sua vida hoje, o que precisa ser renovado, o que precisa ser abandonado, se tem algo que tem ocupado o lugar do Senhor, se você tem sido desleixado em algo, em buscar o Senhor, a vontade de Deus na sua vida. Precisamos refletir, porque é esse modo que Deus quer de nós. Entender o que Ele está fazendo, adorá-lo e assumir compromissos e votos. Quais os votos que vamos assumir essa noite diante do nosso Deus? Porque a palavra do Senhor, Deus está sendo lançada. Quais os votos que o Senhor quer que você assuma essa noite? Só do Senhor vem a salvação. Ele está tratando a nossa vida, porque Ele tem planos para que a gente leve a sua salvação para outras pessoas. Amém? Romanos 1,16 vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, do ímpio, de nós. Então o que é que está acontecendo na vida de Jonas? O Evangelho. Poder de Deus para a salvação de um servo. Primeiro dele, para depois chegar aonde? Nos gentios, que nesse caso são os ninivitas. Onde o Senhor pode levar o Evangelho através de nossas vidas? Você tem noção do que o Senhor pode fazer através da sua vida? Você tem noção de quantas pessoas estão hoje lá fora precisando receber este poder de salvação? E o Senhor está esperando o processo de te modelar para te usar completamente. Você tem noção do grau de transformação e de livramento que Deus pode fazer na vida de pessoas lá fora através de nossas vidas aqui? Nós vamos ver o poder da palavra do Senhor e da pregação do Evangelho e como ele pode transformar não só uma pessoa, mas uma cidade inteira. Mas isso são cenas dos próximos episódios. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé.